Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem. Você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com necessidade por mim. E esse é o maridão, Enzo. Bom dia. Gente, hoje já começou a chuva. Nossa, desde a semana passada, no final da semana, na verdade de domingo, que está chovendo. E nós estamos agora de saída, que o marido está resolvendo a questão da carteira de motorista dele. Vai levar o exame que ele fez ontem de vista. E vamos levar vocês com a gente nesse dia chuvoso. A chuvinha hoje tá mais calma, né? Tá começando a dar umas gotinhas de chuva agora. Mas durante ontem foi o dia inteiro aquela chuvinha fina, persistente, domingo também. Olha o céu como é que tá um pouco nublado, gente. Saiu o sol nesse instante, raiou o sol, mas agora começou a chover de novo. E a gente vai fazer uma bela caminhada até a autoescola. Porque o marido vai mostrar, vai levar o exame, agora vai ver como é que vai ser os próximos procedimentos. Fica uma loja de imóveis bem legal. Zoli. Vamos ver como vai ser agora, o que que eles vão pedir. Uma olhadinha. Mas o gostoso do dia de hoje é que não está muito frio. O dia está um clima muito bom. Uns 13 graus nessa faixa. Gente, chuvinha diminuiu já, praticamente passou chuva. Carrinho da polícia, ó. Gente. Vamos atravessar esse viaduto aqui. Enzo comprou os bilhetes do ônibus, mas nós decidimos fazer uma caminhadinha a pé porque a gente para no ponto de ônibus, aí tem os horários do ônibus. E parece que vai demorar um pouco, né, amor? E não é nem tanto longe. É nessa mesma rua que a gente tá aqui. Ali do outro lado tem o mercado Emedi. Um mercado que a gente gosta muito de vir. Quando a gente tava... Agora a gente não... Tem vindo, mas a gente gosta muito de vir nesse mercado ali, ó. Emedi. Esse mercado tem umas promoções. Assim, o preço eu gosto dele, dos preços dele. Gente, já entregamos ali a recevuta, que é... Como se chama? Como se diz, gente? Quando a gente paga alguma coisa, comprovante, né, de pagamento. E agora tem que esperar, né, eles chamarem para poder fazer algumas aulas, porque ele tem que fazer um teste para poder receber, né, renovar a carteira de motorista dele. Mas eu acredito que toda essa burocracia é só porque tem muitos anos que ele tirou essa carteira, né, e nunca foi renovada, não é isso, amor? Agora vai renovar, mas eu acredito que vai passar de batido nesse teste, eu creio, porque ele sempre dirigiu, né? Ele tinha a carteira brasileira, como vocês sabem. E ele tinha a carteira brasileira, então ele sempre teve na atividade de dirigir, né? Então vai dar tudo certo, gente. Mas essas aulas que ele vai fazer é somente por segurança, vamos dizer assim, né? Motivo de segurança, dizemos assim. Aqui no McDonald's, agora o marido tá esperando o nosso pedido e a gente vai comer um hambúrguerzinho hoje, gente. Nosso almoço hoje aqui no centro comercial. Aqui é nosso hambúrguer, é um hambúrguer com bacon, nossa batatinha frita, nossa Coca-Colinha muito gelada. O marido aqui já tá comendo. Bom, minha gente, estamos já descendo aqui. Vamos para casa, comemos
Foi bom demais. Vamos descer onde aqui? E a gente já chegamos. Agora tá um sol bom. Vocês verem, né? Como o tempo agora, com esse tempo, com esse período de primavera, é assim, né? A mesma hora que chove, faz sol. E é isso, né? Agora, graças a Deus, o sol saiu de novo. E vamos ver até quando dura, né? Tá dizendo que a semana inteira vai ser de chuva, mas esperamos que não. Então é isso. Só que dia lindo. Já tem as nuvens aí ameaçando chover. Mas o dia tá muito lindo. O barulho ali do homem cortando a grama. Tá um dia muito gostoso. Aqui é um café, olha. Que a gente de vez em quando vem aqui tomar um cafezinho. Muito bom. Tem a partezinha ali de fora, que é bem lindinha. Ali dentro. Jogar a conversa fora, hein? Tomar um cafezinho. As árvores como estão tudo verdinha, as folhas. Já estamos em casa e eu vou falar aqui algumas coisas, porque quem deve estar chegando agora nesse vídeo não deve entender nada, né, e saber o que está acontecendo. Então vou esclarecer um pouco os fatos que eu já falei em alguns outros vídeos aí sobre com relação a essa questão, né, da carteira de motorista do meu marido. Ele tinha uma carteira italiana antes de ir embora para o Brasil, então ele foi para o Brasil, passou 10 anos lá. E nesses 10 anos, né, minha gestão, ele estava fora, não renovou essa carteira. E agora que ele precisa renovar a carteira, então precisa, como tem tantos anos, né, que ele tirou essa carteira aqui e está fazendo o renovo da carteira, é lógico que eles vão exigir um pouco mais de algumas coisas que ele precisa fazer. Agora vai fazer um teste que fala guida, né? Eu fico sempre com o italiano na cabeça, minha gente. Mas é um teste de direção, né? Ele vai precisar fazer esse teste de direção. Então, ele fez o exame de vista, agora ele vai fazer um teste de direção. Então, eu acredito que ele vai fazer umas 2 aulas na escola, na autoescola. Só mesmo para garantir, né? Porque como ele tinha já a carteira brasileira, ele sempre, né, dirigiu, então, ok, ele sabe dirigir, tudo ok. Mas, para garantir, ele vai fazer ali alguns testes, né, para poder, algumas aulas para poder fazer esse teste, né? Mas, como eu disse, tem alguém, pode ter alguém que não acompanhou todo esse processo, né? Por isso que eu vou falar aqui para vocês que esse processo do meu marido começou logo assim que nós chegamos aqui, né, na Itália. Nós chegamos aqui em 2021. Assim que nós chegamos aqui, ele foi dar entrada nessa questão da carteira de motorista. E o que acontece, minha gente? A autoescola, assim, no meu ponto de vista, foi muito negligente, porque tinha poucos dias que o acordo do Brasil com a Itália tinha terminado. E eles não sabiam de nada, ok, mas esse povo demorou, gente, mais de ano para poder ter aquela boa vontade de ver lá como era que andava essa questão, porque meu marido sempre ia lá e eles não tinham nada para informar. Até descobrir que esse acordo tinha terminado uma semana depois que ele tinha feito, né, que ele tinha pedido, né, na verdade, né, a conversão da carteira. Nossa, demorou muito tempo. Então, achei assim, a negligência deles foi muito grande, porque não é de graça, a gente paga para eles fazerem isso. E também você tem que pagar a questão de documentação, tradução, né, teve que traduzir a carteira. Tudo é dinheiro. E depois eles não te devolvem isso aí, entendeu? Isso é um absurdo, porque eles não devolveram. Que não seja culpa deles, ok, né? A gente sabe que não é culpa deles o acordo ter terminado. Mas o problema, minha gente, é que depois disso, eles demoraram demais para olhar.
Aí um dia, Deus foi tão bom que chegamos lá um dia, tinha uma alma bondosa lá nesse lugar, uma mocinha, uma jovem, bem esperta, sabe? E ela foi lá no computador, olhou e falou, Ana, terminou, sabe? Isso tinha mais de ano que tinha terminado o acordo do Brasil com a Itália com relação à carteira de motorista do meu marido. Da carteira de motorista, né, gente? Então, nossa, isso foi uma coisa que a gente ficou chocado. Eles não disseram nada, que nem que meu marido... Por quê? De início, se a gente tivesse ido em outro lugar com mais competência, a gente não precisaria nem fazer conversão da carteira de motorista brasileira pela italiana, porque eu vou até explicar para vocês aqui por qual motivo nem precisaria, né? Porque meu marido já teve uma carteira italiana, então era só fazer a conversão, fazer todo esse processo que nós estamos fazendo agora. Mas como a gente não teve ali nenhuma informação, meu marido nem sabia que ele poderia, porque a carteira de motorista dele foi antiga, a gente conversou sobre isso lá, não sobre ele, assim, foi tudo assim, um povo muito mal informado, foi assim horrível o atendimento dessa autoescola, minha gente, porque eu acredito assim, se a pessoa trabalha com algum órgão, né, alguma coisa ali, ele precisa saber a solução de tudo para todos, né, e ter informações para dar para as pessoas. E ali, se não fosse aquela mocinha que eles colocaram lá, a gente nunca ia saber. Eu acho que estava até hoje sem saber, né, com relação a essa questão da conversão da carteira italiana da brasileira para italiana, que o governo tinha aspirado esse acordo aí, que foi assinado o ano passado, né, mas que só entrou em vigor esse ano. Então é isso, minha gente, que eu não sei nem se entrou em vigor, mas ainda que entrasse em vigor, foi uma confusão tão grande essa questão da carteira de motorista do meu marido, que até hoje a gente está sem entender. Por quê? Agora que a gente foi em outra autoescola, a moça falou assim, olha, ele falou assim, olha, a questão, explicou, né, o que tinha acontecido, eu não consegui fazer a conversão da minha carteira brasileira, aí eles pegaram toda a documentação do meu marido e viram mas antes disso, só de pegar a documentação, só de conversar, na verdade, a mulher já foi falando, olha, isso aqui, no meu ponto de vista, você não vai precisar fazer conversão nenhuma. Isso aqui é uma coisa muito rápida, é só você fazer... você vê quando as pessoas são assim, ágil, né? Como a pessoa consegue resolver um problema num piscar de olho. E a mulher falou assim, olha, isso aqui você não vai precisar nem fazer conversão, você não já teve uma carteira italiana? O que a gente vai fazer nós vamos renovar a sua carteira, você faz 1, 2, 3 aulas e faz uma prova para você poder ter o renovo da sua carteira, ter sua carteira italiana de novo. Porque realmente, se fosse para depender dessa carteira brasileira dele, né, que foi convertida pela brasileira, ele não ia poder nem ter carteira mais aqui, porque, infelizmente, não sei o que aconteceu lá no Brasil, que a autoescola não resistiu à carteira dele no consulado, porque eles tinham que ter feito isso, não foi registrada no consulado brasileiro, então é como se meu marido nem tivesse... A confusão foi grande, minha gente, foi como se ele não tivesse nem a carteira dele brasileira, tipo assim, porque ele tinha uma carteira italiana, né, que foi convertida por uma carteira brasileira, só que eles precisavam fazer esses trâmites aí, que né, mandar os documentos para o consulado brasileiro para reconhecer que ele tinha uma carteira de motorista brasileira, né, que foi convertida, né, gente. Então, muito perrenguezinho, minha gente, muita burocracia. Nós fomos o mês passado, começamos a correr atrás disso aí, né, o mês passado, graças a Deus. Eu sou muito assim, né, eu ainda pensava da gente retornar na autoescola que ele fez, mas graças a Deus, né, que ele passou mais de um ano enrolando ele só para dar uma notícia. Então, assim, meu marido teve o discernimento, né? Deus é tão bom, gente, que Deus deu o discernimento ele de andar em outro lugar. E aí lá a mulher deu a solução, assim, rápida, que é rápida no sentido, né? Dela dizer, a solução melhor é essa, mas não porque as coisas funcionam aqui muito rápido, que aqui as coisas são muito assim, você marca, aí depois remarca lá para outro lugar, aí de outro lugar remarca, então assim, as coisas aqui andam um pouco devagar, mas está andando para a glória de Deus, então a gente já é grato por isso.
só de já estar andando, né? Tá encaminhando isso aí, graças a Deus, minha gente, tá? Eu, assim, muito grata, né? E tudo na vida é experiência. Eu acho que, assim, a gente vai ficar com experiência no sentido de não confiar, né? Porque uma autoescola, eles sabem tudo, porque nem sempre todo mundo sabe de tudo, né? Então, às vezes a gente se buscar uma segunda opinião é muito importante. E é isso, né? Às vezes pessoas que tenham mais boa vontade também, né? Então é só isso, só para explicar para quem tá chegando agora, né? E tá vendo esse vídeo de hoje, né? Que tá falando do assunto da carteira de motorista do meu marido, que ontem ele fez o exame, hoje foi levar lá os papéis e agora eles marcam as aulas para ele, quantas aulas ele vai fazer e vão marcar também o dia do teste dele. E isso tudo eles vão mandar por e-mail, né, gente? A gente não tem certeza do dia, mas a gente crê em Deus que vai ser muito rápido, tá bom? Um beijo grande para vocês. E assim que sair também a carteira de motorista dele, né, eu vou falar aqui para vocês, vou estar dizendo quando é que saiu e quanto tempo mais ou menos demorou esse processo. Como eu disse para vocês, nós começamos o mês passado, né? Então, assim, já andou um pouco, porque eles marcaram o exame, a autoescola marcou o exame de vista para ele já fez, e ok, né? Então, agora as outras coisas a gente vai ver quanto tempo aí eles vão demorar e a gente vai informando para vocês aí, né? Que queira saber, tá bom? Quanto tempo demora um processo desse. Aqui na Itália, pelo menos, não tô nem falando de conversão de carteira, né, minha gente? Estou falando mesmo de renovação da carteira, né, italiana dele, tá bom? Um beijo grande para vocês, Deus abençoe grandemente, fica com Deus. Até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau.